Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo e eu quero trazer uma mensagem para vocês, uma exposição do Salmo 10. Eu quero desafiar vocês a lerem esse salmo comigo, não é? A ouvirem essa mensagem, a meditarem nesse texto, a entenderem o amor de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, a confiarem em Deus e a clamarem a esse Deus todo-poderoso. Ok? Deus abençoe suas vidas. Vamos à leitura. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima de sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas, as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados. Por que o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas? Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto da sua palavra. Obrigado por esse salmo de número 10. Pai, eu peço que o teu Espírito possa usar esse texto, usar essa meditação para edificar as nossas vidas. Que essa mensagem, Deus, possa cumprir os teus propósitos eternos de abençoar o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém. O salmo de número 10 é classificado como um salmo de lamento. Neste belo e envolvente texto, o autor bíblico oferece um clamor de desespero, um grito de socorro a Deus. Tudo isso diante de uma injustiça flagrante de um homem perverso, chamado aqui de ímpio, também do aparente descaso de Deus com toda essa situação. À medida que o salmo prossegue, percebe-se uma mudança de tom no autor. Esse autor passa de um coração inquieto, desesperado, clamando por justiça e socorro, para uma consciência da soberania e do cuidado total de Deus sobre a sua vida e um coração que deposita sua esperança no agir de Deus dentro do seu tempo e dentro do seu propósito. Quantas vezes nós não nos encontramos em situações semelhantes a essa, não é mesmo? Quantas vezes nosso coração clama por uma resposta de Deus? Ou pelo menos por um alívio da grande e sufocante tribulação pela qual ou pelas quais nós passamos. Os versos de 1 a 11, eles descrevem o grito de clamor do autor ante as injustiças do homem perverso. A gente pode dividir então esse salmo em dois grandes blocos. Esse é o primeiro trecho, versos 1 a 11.
Os versos 12 a 18, eles relatam a confiança do salmista em um Deus justo, vivo e compassivo. O salmista dá início ao texto com uma pergunta angustiante, que muitos de vocês, talvez muitos, praticamente todos nós, não é? Provavelmente já fizemos em algum momento de nossa vida a Deus. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Senhor, por que estás tão longe? Por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Por que nada acontece, Senhor? Por que, Senhor, tu não intervens? Por que o Senhor está escondido diante dessa situação? Por que o Senhor permite que o perverso prevaleça e o justo e inocente sofra na mão dessas pessoas, deste homem mau, ímpio? O autor passa então a detalhar as características deste ímpio, aquele que é a causa de seu sofrimento, de sua perturbação. No verso número 2, o autor chama o ímpio de arrogante. Diz aí o verso número 2, Salmo 10, verso 2: em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. Então, o autor descreve esse ímpio como um homem arrogante, ele é presunçoso, ele é orgulhoso, ele se acha melhor que outros. De fato, ele se considera muito melhor do que o que ele realmente é. Essa é a primeira e mais forte característica do ímpio. Ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele é presunçoso. Ainda no verso 2, o texto diz que o ímpio persegue o pobre. Ele acaba com a vida da pessoa mais humilde, daquele que é indefeso. O salmista, em sua angústia, ele manifesta um desejo forte de que o pobre seja justiçado e de que o ímpio seja punido, julgado. No verso 3, o ímpio fala com orgulho de seus desejos maus. Diz a palavra de Deus, ele se gaba de sua própria cobiça, ele conta vantagem dos seus feitos maus, das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos errados. O homem perverso, ele conta vantagem, ele se orgulha. Ainda no verso 3 diz que ele é ganancioso, ele ama o dinheiro, ele ama o lucro, ele não se importa com as pessoas. Se tiver que escolher entre as pessoas e o dinheiro, ele vai escolher o dinheiro, sem pensar duas vezes. Ele vai escolher o seu bem-estar, o seu conforto. Ainda no verso 3, o ímpio amaldiçoa e insulta o Senhor. Ele não é grato, ele não é agradecido, pelo contrário. Ele trata os outros com desprezo. Em sua ganância, ele acaba por amaldiçoar e blasfemar contra o Senhor. Verso 4 traz mais outra característica deste homem. O seu orgulho o deixa cego, ele não busca a Deus, ele não investiga, não procura saber. Sua ostentação, sua mania de grandeza fazem dele mesmo o seu Deus. Seus planos e ações excluem Deus de sua vida. O texto diz, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Ele é tão altivo, tão orgulhoso, tão presunçoso, que não há lugar para Deus em seus planos. O seu orgulho deixa cego. O verso número 5 diz que o ímpio sempre prospera. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Salmo 10, verso número 5. Os seus caminhos prosperam sempre. Essa é a perspectiva de alguém que está sofrendo, ao olhar para a vida do ímpio. Né? Essa é a perspectiva de alguém que está talvez sofrendo em suas mãos. Daquele que é perseguido pelo perverso. E muitas vezes essa situação acontece, essa situação perdura por muito tempo. Mas saiba de uma coisa, Deus é justo. Deus é justo. Deus não vai deixar essa situação para sempre. Um dia, mais cedo ou mais tarde, o homem perverso há de prestar contas a Deus. E nesse dia, ele será tratado com a devida justiça. O verso número 5 ainda diz que o perverso não compreende a vontade de Deus. Os juízos de Deus estão muito acima ou fora da sua compreensão.
ele não consegue entender a vontade de Deus. Muitas vezes, o que acontece é que ele não somente ignora Deus, mas ele despreza a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Os seus juízos, os seus mandamentos, os seus testemunhos. Este homem despreza a Deus e sua palavra. Ainda no verso 5 ele diz que o ímpio despreza os seus adversários. Diz a palavra de Deus, tão acima de sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Ele ridiculariza o necessitado, o oprimido. Verso 6 diz que o ímpio é enganado por seu orgulho. Ele diz, jamais serei abalado, mal nenhum me sobrevirá. Ele se sente por demais seguro. Quem ele pensa que é? Quem este homem perverso acha que é? Inatingível, inalcançável. Pela proteção das suas riquezas, do seu poder, da sua posição social. Verso 7 diz que o ímpio tem a boca suja. A sua boca é cheia de maldições, mentiras e violência. Ele tem prazer em palavras de baixo calão, em palavrões. Gosta de enganar, ameaçar, insultar, ofender, oprimir outros com suas palavras. Os versos de 8 a 10 mostram que o perverso arquiteta e cumpre planos maldosos, malignos. Verso 8 vai dizer, fica à espreita, perto dos povoados, em emboscadas, mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Ele tem prazer em destruir pessoas inocentes e indefesas. Os versos 9 e 10 vão ilustrar isso, dizendo que ele é como um leão que avança sobre sua vítima dentro de sua cova. Que ele é como um caçador que captura suas vítimas com uma rede. E por último, no verso de número 11, o autor salmista diz que o ímpio despreza a justiça e o juízo de Deus. Ele considera que, assim como está tudo bem nesse exato momento, continuará a ficar. Ele não será punido e nem pego. Continuará a praticar o mal. Dos versos 2 a 11, aqui o salmista ele descreve as características do homem perverso, do homem ímpio. Então, neste momento, o salmista ele se volta para Deus novamente. E uma mudança de perspectiva passa a ocorrer nesse salmo. O verso 12 ele diz, levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados. Mais uma vez ele clama, ele grita ao Senhor por socorro, por ajuda. Não é um grito de dúvida, é um grito de socorro. Não é um grito de questionamento, de insegurança, mas é um grito de me ajude, Senhor, faça algo por mim. É um grito de um coração que sabe que só o Deus soberano tem o poder de ajudar e de livrar numa situação difícil. Por que o ímpio insulta a Deus? Questiona o salmista no verso 13. O salmista percebe quão louco e tolo é o ímpio ao desprezar a justiça e o juízo do Senhor. Então ele passa a descrever nos versículos 14 a 18 a sua confiança e a sua esperança em Deus. Primeiramente ele mostra, ele descreve que Deus não está alheio ao sentimento, ao sofrimento e à dor do aflito. Ele vê o ímpio e a dor que ele causa nas pessoas. No verso 14 está dito isso, mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Tu enxergas, Senhor, o sofrimento e a dor. O Senhor não está longe. O Senhor não está tão longe que não possa ver, que não possa perceber. O Senhor está presente. E ainda no verso 14, o salmista diz que Deus é aquele que defende, que ampara, que socorre os desamparados. Deus é aquele que defende, que ampara, que socorre os desamparados. A vítima deles, desses homens perversos, entrega-se a ti.
Tu és o protetor do órfão. O órfão aqui simboliza aqueles que sofrem. Aqueles que não têm ninguém em seu favor. Ninguém para lhe ajudar. Mas eles têm alguém. Eles têm o Senhor. O Senhor é, diz aí o versículo 14, tu és o protetor do órfão. Tu és aquele que está a favor daquele que não tem ninguém em seu favor. E então, verso 15, o salmista grita por justiça. Deus exerça a sua justiça. Acabe com o poder do perverso, diz o verso 15. Quebra o braço do ímpio e do perverso, Senhor. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. A primeira impressão, lendo um versículo isolado, parece que é um coração duro, né, vingativo, mas não é. É um coração desesperado que clama ajuda, a justiça do Senhor sobre sua vida e sobre seu adversário. Deus exerce sua justiça, quebre o braço, ou seja, acabe com o poder destruidor deste homem perverso. Retribua cada um de seus atos malignos, injustos, cruéis. O verso de número 15 é um grito de socorro. Faça justiça, Senhor. E então, nos versos 16 a 18, o autor do Salmo 10, ele revela um coração confiante no Senhor. Ele diz no verso 16, Deus é o Rei soberano e eterno. O Senhor é Rei para todo sempre. O Senhor é Rei para todo sempre. Mesmo que às vezes eu sinta que o Senhor está tão longe, que o Senhor se delonga tanto em responder, eu sei que o Senhor é o Rei eterno. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Sempre dominou e sempre há de dominar. Tu és o Rei eterno. O autor levanta os olhos aos céus e acha descanso para o seu coração no Senhor Todo-Poderoso. Nenhum perverso prevalecerá na presença do Senhor. O salmista sabe disso. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para você. Talvez possa estar passando por um momento de injustiça, de angústia, de sofrimento nas mãos de pessoas iníquas. O Senhor sabe. O Senhor está sentado no trono. Ele não saiu deste mundo, não abandonou este mundo para que ele funcionasse sozinho e com muitos riscos, com muitos acidentes no caminho. Não. O Senhor é Deus poderoso, que está sentado no trono e reinando. E sempre reinou e sempre reinará. O verso 17 diz que Deus ouve, fortalece e responde aos aflitos de coração. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Que maravilha! O verso 18, Deus há de fazer justiça tanto aos aflitos quanto aos perversos. Deus há de fazer justiça para aqueles que estão sofrendo e para aqueles que infligem sofrimento a outros. Eu gostaria de concluir essa exposição com algumas aplicações, ok? Primeira aplicação, clame a Deus em sua angústia, assim como o salmista. Não se cale, não se deprima, levante sua voz ao Senhor. Saiba que Ele é o único que pode te ajudar, o único que pode te atender. Então, clame ao Senhor. Clame a Deus em sua angústia, não fique calado. Não se sinta deprimido, angustiado, solitário, mas levante a sua voz ao Senhor. Segunda aplicação, peça socorro. Não somente levante a sua voz, mas clame por ajuda. Não é errado ser sincero com o Senhor. Com o devido respeito e a reverência, rasgue sua alma diante do Senhor. Diga, Senhor, eu não entendo. Vem em meu socorro, Senhor. Erga a tua mão poderosa.
Peça socorro ao Senhor. Terceira e última aplicação, tão importante como todas as outras duas. Confie na soberania, confie na sabedoria e confie no amor de Deus para com sua vida. Confie na soberania, na sabedoria e no amor de Deus. Ele ouve, ele fortalece e ele responde aos aflitos de coração, diz o verso 17. O Senhor é rei para todo sempre, diz o verso 16. Tu ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Confie na soberania, na sabedoria e no amor de Deus. Meu querido, meu desejo é que essa mensagem possa edificar a sua vida nesse dia, possa abençoar a sua semana, possa desafiar a sua alma, não é? A clamar a Deus em sua angústia, a pedir o socorro do Senhor e a confiar no Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar com vocês agora. Querido Deus, obrigado. Obrigado por essa mensagem da sua palavra. Eu quero te pedir, meu Deus, usa a tua palavra em nossas vidas. Usa a tua palavra, Deus, para confortar as nossas vidas, para consolar, Senhor. Usa a tua palavra, Deus, para edificar, Senhor, para corrigir a nossa vida, Deus, de sentimentos equivocados, Pai, de palavras, de atitudes equivocadas, Senhor. Usa a tua palavra para convergir os nossos olhos, a nossa visão para o que o Senhor diz. Ajude-nos, Deus, a clamarmos o socorro do Senhor. Ajude-nos, Deus, a levantarmos nossas vozes, a não nos calarmos. E, sobretudo, querido Deus, ajude-nos a confiarmos na Tua soberania, na Tua sabedoria, Pai, no Teu amor por nós. A saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai, hoje e sempre.